Meu Deus do céu, eu não aguento mais! Por quê? Por quê? Razão e proporção! Ah! Descontrolou. Pode parecer um pesadelo, mas é bem fácil, razão e proporção. Então vamos lá falar sobre a razão. Razão é nada mais, nada menos do que uma divisão entre um número A e um número B, onde B é diferente de zero. Proporção. Proporção é a igualdade entre razões. É importante se lembrar que em uma proporção, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Um belo exemplo disso está na página 48, acima da escala, num quadrinho azul. É bom dar uma olhada nesse exemplo que está perfeito, explicando certinho. Pode parecer meio confuso no começo, mas com o tempo se pega o jeito. Escala. Escala é a razão entre as dimensões de um desenho e as dimensões reais. Como assim? Dimensões do desenho e dimensões reais? É muito fácil. Dimensões dos desenhos são as medidas em centímetro, milímetro, utilizadas em uma maquete ou desenho para representar distâncias reais que seriam bem maiores de uma forma menor. As distâncias reais são dadas em metros ou múltiplos do metro, tais como o quilômetro, que representa a distância real entre cidades, países e etc. Escalas são muito utilizadas em mapas para representar uma distância entre cidades, por exemplo, pois não seria possível representar quilômetros e quilômetros de distância em uma escala real. Por isso, utilizamos escalas menores. Números diretamente proporcionais. Para que dois números sejam considerados diretamente proporcionais, a razão entre eles deve representar uma constante. Você deve estar se perguntando, o que é essa razão? Razão é a divisão entre dois valores na matemática. Indicamos essa razão por K, por exemplo. Abram na página 49 do livro. Lá, observem que os valores 2, 5, 12 e 6, 15 e 36 são diretamente proporcionais. Sua razão K é 1/3. Agora, dentro da parte dos números diretamente proporcionais, você deve aprender como se faz a divisão de um número em partes diretamente proporcionais. Um bom exemplo disso está na página 50. Recomendo que vocês releiam sobre o assunto. Números inversamente proporcionais. Dois números são inversamente proporcionais se o produto deles sempre for constante, indicando uma constante K ao produto. Um bom exemplo disso está na página 50. Recomendo reler sobre o assunto. Agora, dentro da parte dos números inversamente proporcionais, você deve aprender como se faz a divisão de um número em partes inversamente proporcionais. Um bom exemplo disso está na página 51. Recomendo que vocês releiam sobre o assunto. Agora, como próximo, temos a porcentagem, que nada mais é do que a razão de uma quantidade ou grandeza em relação a outra de base 100. Como, por exemplo, para fazer 60% de 120, você deve multiplicar 120 por 0,60, que é 60% em formato decimal, que resulta em 72, mostrando-nos que 60% de 120 é 72. Aí, aprendendo isso daí, você vai precisar saber de mais duas coisas, sobre o fator de aumento e o fator de redução. O fator de aumento é quando um valor inicial sofre um aumento percentual correspondente a uma taxa I. O que é essa taxa I? Vamos supor, eu quero aumentar 1% do meu produto. Essa taxa I é 1%, entendeu? É a porcentagem que você quer aumentar ao produto. Então, o fator de aumento nada mais é do que quando um valor inicial sofre um aumento percentual correspondente a uma taxa I, e o seu valor final vai ser igual ao valor inicial vezes 1 mais a taxa, certo? Assim se consegue o fator de aumento. Agora vamos falar sobre fator de redução. Quando um fator inicial sofre uma redução percentual correspondente a uma taxa I, então eu tenho um produto e quero
reduzir 1% desse produto. A minha taxa I vai ser esse 1%. É a mesma coisa do fator de aumento, só que agora para redução. Então, o valor final vai ser igual a o valor inicial vezes 1 menos a taxa. Então é assim que se faz o fator de redução. Agora vamos aprender sobre determinação de taxas percentuais. Para fazer uma taxa percentual de aumento, você precisa utilizar uma forma que é valor final sobre valor inicial menos 1. E para taxa percentual de redução, você faz 1 menos valor final sobre valor inicial. São duas fórmulas que você vai ter que decorar, porque a forma mais fácil de você fazer isso daí é por esse modo. Agora, vocês vão ter que aprender sobre cálculo de percentuais sucessivos. Nessa parte, eu acho muito importante vocês terem um exemplo. Então, vão na página 57. Lá ele mostra um cálculo de percentuais sucessivos de aumento. Então, isso daí é bem importante. Vocês dão uma olhada lá que com certeza vocês vão relembrar. Juros compostos. Agora, na parte de juros compostos, vocês devem saber a fórmula utilizada para esse cálculo, que é M igual a C vezes 1 mais a taxa elevada a T. Isso significa que a montante é igual ao capital multiplicado por 1 somado com a taxa elevado ao tempo. Beleza, acabamos o capítulo 3. Ó, que felicidade! Agora eu vou passar alguns exercícios e alguns exemplos para vocês darem uma olhadinha, tá? Façam exercícios da páginas 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 60, 61, 64 e 65. Pode parecer bastante, mas se você pensar, você está revisando um capítulo inteiro. Então, fica pouco. É muito bom vocês refazerem os exercícios para fixar bem na cabeça o que aprendemos nessa aula. É isso. Obrigado. Até a próxima. Pega a fita. Moda casual de luxo, tô chique e confortável. No estilo tchutchuco, rei Lacoste, indomável. Moda casual de luxo, tô chique e confortável. No estilo tchutchuco, rei Lacoste, indomável.